Bom dia, pessoal. Tudo bom? Como é que vocês estão? É a primeira vez que eu estou dando aula aqui no sábado, né? E energia bem bacana aqui. Quando eu estava sentado aqui olhando para vocês chegando direitinho, eu senti a sensação quando eu estava aqui assistindo a primeira vez essa aula. Uma energia acolhedora, uma energia gostosa. E é bom estar aqui sentindo isso novamente com vocês. Todos bem, né? Vamos lá. Como o Luiz comentou, hoje é a aula 4, a gente vai falar sobre evolução, né, seguindo essa cadeia das aulas da ULI. Eu estava até falando com o Luiz mais cedo, as aulas elas vão se conectando umas com as outras. A gente viu na aula passada a aula espírito, né? E aí, o que é que vocês... Foi o Luiz que deu aula? E aí, pronto. Então, qualquer coisa aqui, ó, ele já confirma. Qual foi a principal coisa que vocês viram na aula espíritos? Deus cria dois princípios, que é o princípio espiritual e que é o princípio inteligente. E qual outro princípio? Qual? Não, são dois princípios, né? Tem um princípio espiritual, material. que é o princípio inteligente, e o... Princípio material. Pronto, o princípio material. Então, Deus cria os dois princípios. Luiz explicou bem como foi a constituição, né, do corpo espiritual. E hoje a gente vai falar como é que esses princípios eles evoluem e eles se relacionam justamente nesse processo evolutivo. Então, a gente vai entender como é que se dá essa evolução do princípio inteligente, acoplado à matéria, e como a matéria também evolui para proporcionar que esse princípio, utilizando dela, alcance a integração de habilidades, aprendizados, não só na manipulação, mas um aprendizado do espírito. Beleza? Então, vamos lá. O objetivo geral hoje da aula vai ser justamente a gente demonstrar de forma clara como é que se processa essa evolução, justamente do princípio espiritual, né, criado simples e ignorante, e como é que chega nesse patamar que estamos hoje aqui. Mas a gente vai passar, antes disso, a gente entender como é que se formaram, né, esses elementos gerais do universo. Então, a gente vai passar rapidinho aqui como é que surge o universo, tanto no ponto de vista da religião, como no ponto de vista da ciência, o que é que a gente tem hoje de mais concreto, né, e baseado em fatos que a ciência nos traz. Explicar de que forma como são formados esses mundos, né, inclusive o planeta Terra, que é onde estamos hoje vivenciando essas experiências aqui evolutivas. Demonstrar como a teoria da evolução ela se acopla bem com o que o Espiritismo traz e como se dá esse encadeamento na natureza, na passagem do princípio espiritual, simples e ignorante, passando por cada reino e o que ela extrai de aprendizado em cada reino. Então, e aí a gente fecha com esse objetivo justamente entender essa evolução do espírito. Vamos lá, a gente vai passar aqui como se fosse uma revisão, né? A gente vai rever alguns conceitos, ver algumas ideias que o ser humano já traz ao longo da história, de como ele se enxerga no mundo, de como ele se enxerga no universo, em qual a posição que ele se coloca ou se colocou, e como isso foi alterando e mudando ao longo do tempo. E aí eu trago a teoria principal aqui da nossa origem, que as religiões nos trazem, né, que é o criacionismo. Eu trago aqui um conceito muito ligado ao cristianismo, mas a gente sabe que nas religiões africanas, no Oriente, na Grécia, as ideias de criação sempre eram atribuídas para personagens que tinham papéis na criação, que criavam determinados elementos ali, que se formavam, que era a explicação que eles traziam. E aí eu trago aqui o que o criacionismo traz para a gente, que é justamente isso. Embasado na Gênese bíblica, sustenta que há 4.000 anos, mais ou menos, a Terra foi criada em 7 dias, né? Foram 6 dias de criação, e o 7º dia foi o descanso. E aí tem um personagem que é Deus, que vai dando as ordens e constituindo em cada dia as etapas da criação do mundo. Essa aqui é a visão da religião. E eu trago agora o que a ciência nos traz hoje de mais concreto para a criação, que é justamente a teoria do Big Bang. Nessa teoria, em momento algum, a ciência traz um personagem, ela não atribui essa criação a nenhum ser, a nenhum
em nenhuma entidade, ela simplesmente avaliando a base que tem hoje de observação, entende que se está tudo se distanciando no universo, é porque em algum momento no passado isso teve junto e condensado em um único ponto. E aí, desse ponto, que não tem uma explicação do que inicia essa cadeia de eventos que ocorreu aí há mais ou menos 14 bilhões e meio de anos atrás. E aí deu a criação do universo que a gente conhece hoje, o universo observável. Então, a gente tem essa base dessas duas teorias, tanto do ponto de vista da ciência como do ponto de vista da religião. E aí, fazendo um paralelo aqui, para poder a gente entender mais ou menos aqui como é que essas duas andam junto, vou fazer aquela linha de raciocínio do cristianismo, né, que são 7 dias de criação. No primeiro dia, para o cristianismo, tem a criação da luz, né, quando nesse paralelo seria o Big Bang, né, o início de tudo, do universo, que não tinha luz nenhuma, na verdade, né? A gente, fazendo essa analogia aqui, a gente sabe que no Big Bang, no início ali, era uma densidade tão grande de matéria que, basicamente, era só escuridão. Mas vamos lá. Para o segundo dia, no cristianismo, foi criado o céu e o mar, é feita a separação do firmamento, enquanto já o universo se expandindo, começou a ter, por efeito da gravidade, a formação de galáxias, aglomerados. No dia 3, no ponto de vista do cristianismo, é criada a Terra e os vegetais. Na linha da ciência, as nebulosas, que são berçários para as estrelas. No quarto dia, o Sol, a Lua e as estrelas, no ponto de vista religioso. E aqui começaria a formação já dos planetas, incluindo o Sistema Solar. No quinto dia, os peixes e as aves. Aqui, falando da Terra, o início da vida um pouco mais simples. Vêm os vegetais. No sexto dia, os animais e o homem. Na religião, aqui seriam os peixes e as aves. E, por fim, o descanso, no sétimo dia, do olhar religioso. E aqui, a evolução dessa matéria, proporcionando o surgimento dos animais e o homem. Vamos lá. A gente está falando aqui 14 bilhões de anos. Parece uma coisa super... Assim, a gente não consegue entender o que seria. A gente tem um tempo de vida muito curto aqui. A humanidade, então, é um piscar de olhos dentro dessa vastidão de 14 bilhões de anos. Então, vamos fazer mais uma analogia aqui. Vamos pegar esses 14 bilhões de anos, vamos condensar isso em um calendário de um ano. Então, aqui temos 365 dias, e a gente vai atribuir a cada período, a cada data aqui, um evento que ocorreu nessa criação. E aí, vamos lá, para 1º de janeiro, às 12 horas, né? 12 horas depois do Big Bang, a gente começa a ter a formação do hidrogênio e hélio, que é os materiais de maior abundância no universo, e a base para dar origem aos outros elementos mais pesados. E eu não sei se vocês pararam já para pensar nisso, mas cada átomo do nosso corpo aqui, que constitui essa matéria, ela foi criada no interior de uma estrela. E aí, depois de muito tempo, quando essa fusão ela termina, elas explodem e liberam esses materiais no universo, onde vão ser formados outros sistemas. E aí a gente acaba tendo esse acúmulo de matéria. E aí, todos esses átomos hoje que constituem aqui roupa, o corpo que a gente utiliza, vieram do interior de estrelas. Mas vamos lá, dando seguimento aqui. Ainda em janeiro, começam a surgir as primeiras estrelas, né, nesse calendário aqui que a gente está fazendo. Em março, 15 de março, nasce a Via Láctea, que é onde está o nosso sistema solar, né. Dia 16 de março, aqui eu não trago, mas é uma data importante, porque aí foi quando eu nasci, foi no meu aniversário. Mas vamos lá. Pulando para setembro, né? Então, a Via Láctea surge em março. Em setembro, surge o nosso Sol e o nosso sistema solar, né? A formação da nossa Lua no dia seguinte. Ainda em setembro, o resfriamento da Terra, ou seja, a Terra já tinha sido criada, ainda não estava num ambiente possível de abrigar vida, mas ela começa a resfriar. A gente vai ver um pouquinho mais à frente também. Surge a vida na Terra só no final de setembro. Então, fazendo essa analogia novamente, dos 14 bilhões de anos, condensando dentro de um ano, basicamente passamos aí mais da metade do ano para surgir a vida aqui na Terra. Em 2 de outubro surge aqui, inicia a fotossíntese,
cresce no final de outubro o nível de oxigênio na atmosfera, final de novembro a reprodução sexuada, os primeiros multicelulares, ou seja, em dezembro começam a ter organismos com um pouco mais complexidade na sua estruturação. Dia 20/12, a vida começa a deixar os oceanos. E aí, no último dia do ano, 31, nos últimos minutinhos ali, todo mundo se preparando para o Réveillon, é quando surge o ser humano nessa constituição que a gente conhece hoje. Então, para você ver, né, dentro dessa escala aqui, eu não estou trazendo que o princípio espiritual, o espírito, surge nesse momento, mas no olhar aqui do planeta Terra, a gente recapitulando toda a história, desde a origem até o momento atual, a humanidade, como a gente conhece hoje, né, que a gente começa a deixar evidências na história toda, surge nesses finalzinhos, no finalzinho ali do dia 31/12. Então, assim, a nossa história começa muito recente. Então, a nossa percepção de mundo, a nossa percepção de sociedade, a nossa relação com o outro, isso é muito recente. Mas, assim, isso não quer dizer que nós, né, o princípio espiritual que criou, que chegou nesse patamar onde estamos hoje, foi criado nesse momento. Ele já está acompanhando aí, há muitos e muitos anos nessa escalada evolutiva e chegar no patamar que estamos hoje, né? Certinho? Pessoal, estou falando, mas assim, fiquem completamente à vontade. Aqui é bate-papo, viu? Então, vocês levantam a mão, pergunta, pode interromper. Mas está claro para vocês? Está entendendo direitinho? Podemos seguir? Vamos lá, então. Bom dia. Tudo bom? Nada? Tranquilo. Depois de meia hora que a gente começa a contar ponto. Mas, por enquanto, está certinho. Vamos lá. Vamos ver agora, né, o olhar do espírito. Né? Esse princípio espiritual que foi evoluindo, que tem hoje essa consciência que a gente tem hoje, começou a se enxergar nesse processo todo de mundo, de sociedade. E aí vamos começar a ver aqui esse olhar. Naturalmente, quando a gente olha, não sei se vocês têm o hábito de olhar, mas assim, eu sou amante da astronomia e amo observar o céu. Mas quando a gente olha para o céu, a gente tem uma impressão de que tudo gira de fato em torno da gente, né? É natural, mas foi justamente isso que trouxeram lá os filósofos da antiguidade, essa ideia do geocentrismo. Pô, eu observo o Sol fazendo movimento, eu observo as estrelas, pô, tudo gira em torno da gente, então o universo todo gira em torno da Terra. Estamos no centro do universo, que foi justamente a ideia do geocentrismo. Então, essa ideia ficou por muitos e muitos anos, até que, mais recente, né, com o avanço das observações, dos métodos científicos, Nicolau Copérnico tira a gente dessa posição de privilégio, né, e nos põe um pouco mais de escanteio. E aí a Terra deixa de ser o centro do universo, e quem passa a ser o centro do universo é o Sol. Ou seja, os planetas, o universo todo, ele gira em torno do Sol. Mas, ainda assim, não temos essa posição de privilégio no universo. E aí, em pesquisas mais recentes, agora com telescópios espaciais que puderam ampliar a visão de universo da humanidade, percebemos que não existe só esse sistema, que não existe só essa galáxia que a gente está localizada bem no cantinho dessa galáxia aqui, no meio de bilhões e bilhões de outras galáxias. Ou seja, nada disso aqui foi feito somente para a gente estar aqui. Então, assim, nós não somos o centro do universo, nós não estamos em torno da estrela que seria o centro do universo, nós não estamos nem perto do centro do universo. E essa foi a visão que a gente veio mudando ao longo dos anos, na proporção que fosse aprofundando mais o conhecimento científico. Mas vamos lá. Já na perspectiva da filosofia, a gente vai ver que o ser humano, com a curiosidade, com a observação, começou a perceber coisas olhando a natureza, discutindo. E aí, em 610 a.C., Anaximandro de Mileto ele já traz uma ideia de que o ser humano evolui de um processo a partir dos peixes. Ou seja, na própria observação, ele olhava, olha, tem um organismo mais simples, eu vejo outros organismos mais complexos, maiores, que têm habilidades que outros não têm, então isso já me gera uma ideia de que as coisas evoluem das mais simples para as mais complexas. Anaxágoras de Clasômenas, ele já diz que ele sugere que a vida poderia existir em outros mundos espalhados pelo cosmos,
Então, assim, também já não vem uma ideia de a vida somente aqui. Epicuro de Samos observou que a Terra poderia ser apenas mais um dos mundos habitados. E, por fim, Plutarco, que acreditava que a Lua era habitada por criaturas. Então, a mente do homem ele já começa a fervilhar ideias baseadas em observações, baseadas em experiências, ainda que não fossem certas, né, ou posteriormente fossem comprovadas ou derrubadas essas ideias, mas já mostra que o ser humano ele fervilha o tempo todo ali pela curiosidade, pela necessidade de conhecer, de expandir o conhecimento e conhecer cada vez mais. Então, essas ideias já estão vindo com a gente, e isso acontece justamente quando a gente começa a ganhar a razão, né? Quando a gente começa a ter a ideia de si, né, como indivíduo, não mais viver naquele coletivo de uma forma instintiva, ali como os animais ainda vivem, ainda que alguns tenham já um processo um pouco mais que a gente fala assim. Quem tem aqui bichinho de estimação? Diga aí se vocês não acham que é um ser humaninho ali. Vocês conversam, vocês falam, você trata com ele ali, e eu tenho uma cachorra em casa que a gente fala assim, olha, caramba, na próxima encarnação já vai vir um humano aqui. Ela já faz tudo aqui, assim, para mim já é um ser humano. Mas, assim, ainda tem um processo, a gente vai ver ao longo da aula, que é um processo que o princípio espiritual ali ainda está vivendo para poder, futuramente, alcançar esse grau que nós estamos hoje de ganho da razão. Certinho? Vamos lá, então. Agora, entrando nas teorias da evolução, né? Tiveram várias, né? E eu trouxe as duas mais recentes e as mais que foram muito próximas o período de uma da outra. Primeiro, eu trago aqui a ideia do Jean-Baptiste Lamarck, que é a herança de caracteres adquiridos, que é a lei do uso e desuso. Ou seja, para Lamarck, todas as características nossas, que são passadas para os descendentes, elas não são, assim, não tinha ideia da genética, mas se eu desenvolvo uma característica no meu corpo aqui, eu vou passar essa característica para os meus descendentes. Aí tem um exemplo das girafas, que, vamos supor, tinha um grupo de girafas ali comendo as folhas das árvores. Essas folhas mais baixas acabavam, elas tinham que alcançar as folhas mais altas, e esse exercício desenvolvia a musculatura do pescoço, e aí os descendentes dessas girafas estariam com pescoços mais compridos. Essa era a ideia do Lamarck. Mas não é exatamente assim que as coisas funcionam. E aí veio o Charles Darwin com a teoria da evolução que nós conhecemos hoje, que é a seleção natural. E aí, dentro desse mesmo exemplo, não é que as girafas que esticavam os pescoços passavam essas características para os descendentes. Mas, assim, aquelas que, por alguma mutação genética, nasciam com pescoços mais altos, elas se adaptavam melhor àquele ambiente onde as folhas e a alimentação disponível estavam em uma altura alcançável para elas. Aquelas que não tinham o pescoço desenvolvido acabavam morrendo de fome, e aí você tinha essa seleção natural, ou seja, os mais adaptados para aquele meio sobrevivem. E isso traz a questão desse ganho da complexidade. E esse ganho de complexidade da matéria proporciona ao princípio espiritual que utiliza dela também a possibilidade de vivenciar novas experiências ou experiências mais complexas. Que, imagine, o nosso corpo hoje, a constituição e a complexidade que tem o nosso corpo. Se a gente compara com de um fungo, por exemplo, assim, a gente tem um sistema muito mais complexo, a gente tem um córtex cerebral muito mais complexo do que um outro animal, do que um rato, do que um gato, um cachorro. Então, assim, isso proporciona, hoje, nós, como espíritos, vivenciar experiências dentro dessas condições que estamos hoje. E a gente também vai ver isso ao longo da aula, né, como é que se dá esse processo, que cada momento, em cada reino que é vivenciado pelo princípio espiritual, o que é possível ser aprendido ali. Beleza? Mas vamos lá. Agora, hipóteses científicas da origem da vida, né? O ser humano, sempre curioso, né, traz primeiro a ideia da panspermia, que seria justamente quando a vida ela alcança aqui a Terra por meio ou proveniente de outra parte do universo. Essa teoria assim, é
aceita parcialmente, né, porque existe essa possibilidade, já que, pessoalmente falando, ainda que não seja comprovado, a gente não teve hoje nenhuma comprovação de que fora daqui a gente tenha vida biológica da forma que a gente conhece. Até porque a nossa visão ainda é muito limitada e a gente só enxerga e procura formas similares à nossa. Mas pode existir inúmeras outras formas biológicas que a gente não consegue ainda nem imaginar que possa existir, e a gente está procurando, talvez, uma forma muito limitada. Mas existe uma possibilidade, inclusive pelo tamanho e a vastidão que o universo tem. Tem um filósofo que ele fala assim, olha, se Deus faz isso tudo, esses bilhões e bilhões de galáxias, bilhões e bilhões de estrelas, meramente para abrigar vida aqui na Terra, ele não tinha o mínimo de noção de custo-benefício, porque não tinha necessidade nenhuma para fazer isso tudo, para você ter aqui, nesse pontinho aqui, perdido no universo, vida aqui só, não faz sentido. Mas essa teoria aqui, o que é que ela faz? Ela simplesmente não responde à origem da vida e atribui isso para fora. Porque, assim, ok, a vida aqui na Terra pode ter surgido através de um meteoro que trouxe matéria orgânica que desenvolveu aqui. Mas, sim, como é que surgiu essa matéria orgânica lá? Então, a resposta não é... A questão não é resolvida. Mas a teoria que tem mais sentido hoje, o que é que a gente entende que funcionou, justamente é a evolução química, né? Os seres vivos eles surgem por associação de moléculas. Então, essas moléculas mais simples se agrupam, começam a reprodução, começam a ganhar complexidade, e aí até constituir corpos cada vez e organismos mais complexos. E aí, dentro dessa teoria, a gente vai fazer agora recapitular rapidinho uns 4,5 bilhões de anos, que foi a formação desse planeta. Então, voltando, esses 4,5 bilhões, né, era um planeta completamente quente, coberto de lava, não tinha atmosfera, não tinha ainda os oceanos, erupções o tempo todo, mas, com o passar do tempo, ele se resfria, né, ao ponto de conseguir ter água em estado líquido. E aí, umas questões bem bacanas, que assim, o planeta Terra, na sua órbita, se ela tivesse um pouco mais interior, né, ela não teria condição de ter água em estado líquido. Se ela tivesse um pouco mais afastada, para uma órbita mais externa, a água também não conseguiria permanecer em estado líquido, ela seria congelada. Então, assim, a Terra está uma órbita perfeita na zona habitável em relação ao Sol. Então, a gente vê que tem outros planetas aqui, tem Mercúrio, tem Vênus, tem Marte, mas o fato deles, as distâncias que eles estão do Sol e as condições que eles têm lá não proporcionariam condições para ter vida como nós conhecemos, mas a Terra está perfeitamente localizada numa região habitável. Mas vamos lá. Então, começou o acúmulo de água nos oceanos, formando esses oceanos primitivos, descargas elétricas, radiações, uma atmosfera que era rica em metano, amônia, hidrogênio, vapor d'água, proporcionou também que essas reações, essas moléculas se interagissem, gerando moléculas orgânicas. Não havia ainda a camada de ozônio, a energia das moléculas para se unirem, a formação das moléculas cada vez maiores e mais complexas, o acúmulo dessas moléculas, forma esse caldo primordial, né, que é o que a ciência traz como se fosse a base e o berço para surgir a matéria orgânica e a formação desses organismos mais simples, e após muitos anos os conservados. E aí eu pergunto para vocês, essa origem ela é um acidente ou tem aí uma engenharia por trás, tem um design por trás? O que é que vocês acham? Tem um design, né, por trás, né? Tem que ter uma elaboração, né? Exato. Porque tudo que eu trouxe até agora aqui, ela casa muito bem com a ideia do espiritismo, né? Só que a questão, a chave que falta aqui, a peça que falta, que a ciência atribui, né, tudo isso, é que tudo que a gente tem hoje aqui, essa diversidade biológica no planeta, veio tudo meramente do acaso, né? E o que é esse acaso, né? Esse elemento desconhecido, é imprevisível qualquer evento que não tenha um motivo atribuído, simplesmente aconteceu, né? Então, assim, a ciência não traz essa explicação de que tem uma inteligência
uma criação. Opa, pode. Esse fato que você trouxe aí em relação à ciência, a minha pergunta é, no caso, a ciência ela trouxe algumas explicações sobre o surgimento do mundo, do ser humano, mas sem trazer uma resposta, digamos que certa. Eles colocaram situações, hipóteses, e é como se a ciência estivesse meio que andando lado a lado ao espiritismo indiretamente, como até no questionamento que a gente fez na segunda aula sobre Deus. De questionar, de saber que Deus existe, mas que a gente não tem ainda uma resposta do que é Deus, de quem, de como é formado, por conta que o ser humano ele consiste em querer tocar, ver e saber para ter a certeza de que aquilo existe. Exato. Então, eu estou entendendo assim, que a ciência ela meio que fez um parâmetro paralelo com o que o espiritismo hoje está trazendo no mundo atual, de que algo existe, um fenômeno, uma força natural de criação, mas que a gente ainda não se tem essa resposta concreta. Perfeito. Exatamente essa é a ideia. A ciência ela não traz, ela não fala que vou atribuir aqui, agora eu deixo para o espiritismo explicar. Não, a ciência ela se baseia em evidência, né? Então, assim, o que a ciência não consegue palpar, ela está atribuindo aqui o acaso. Ou seja, ok, teve essa evolução, a gente consegue observar que as coisas evoluem, a gente sabe que tem a mutação, depois de estudar o código genético, as mutações elas geram alterações na matéria, mas, então ela consegue ver, olha, existe esse código genético, existem essas alterações se adaptam ao meio, então existe uma evolução na biologia. Então, se eu voltar no tempo aqui, eu vou vendo que cada vez mais essa biologia era menos complexa. Só que como é que surge isso? Porque se a gente pegar aqui, voltando no início ali do planeta, quando começa a resfriar, começa a ter os oceanos, se a gente pegar, simplesmente jogar as moléculas orgânicas ali, para que elas se agrupem de uma forma estrutura, porque assim, essas cadeias que eu trago aqui de aminoácidos, né, que formam as proteínas, cada vez cadeias mais complexas, para você conseguir ter uma estabilidade dessa cadeia aqui, é muito difícil, sabe? É muito difícil. Não é qualquer cadeia que se forma, ela consegue se sustentar, não. Você começa a agrupar os aminoácidos aqui, e chega uma hora que você encaixa alguma coisa errada, ela se desfaz. Então, esse acaso, eu trago até uma questão da probabilidade aqui, a probabilidade de que, meramente pelo acaso, você consiga estruturar e organizar todo um ambiente ali para que você tenha essa primeira célula, né, seria basicamente isso, é 1 sobre 1 seguido de 164 zeros. Porque, no caso, aí a ciência vai meio um pouquinho que ao contrário do que estávamos acostumados a ver, né, na Bíblia, por exemplo, né, de dizer que Deus criou o paraíso com Eva e Adão, e que dali foi se formando o mundo. Aí a ciência está explicando de uma outra forma, né, que deixa a gente ainda no vácuo. É mais ou menos isso que eu estou entendendo? Assim, quando eu trouxe lá no primeiro slide o criacionismo, quando o mundo ele é feito, né, criado nos 6 dias, né, onde é feito o homem do barro, fez o homem da costela, fez a mulher. Essa é a ideia do criacionismo. A ciência, ela não tem nada a ver com essa ideia. Ela é baseada nos fatos, nas evidências. Surgiu um organismo mais simples, né, nessa terra primitiva, que foi evoluindo e ganhando a complexidade, né. Chegou o momento da reprodução, conseguiu gerar outros descendentes. Essas variações, cada separação, cada troca, cada novo organismo, eles poderiam sofrer mutações que iam dando complexidades maiores a chegar no patamar que está hoje. Então, assim, são duas visões completamente diferentes. Aí, o que eu trago aqui é que a ciência ela para aqui e essa lógica toda de evolução ela iniciou num acaso. E aí, quando eu pergunto para vocês se essa origem é um acidente ou um design, ou é algo projetado, aí que entra o Espiritismo, justamente, a gente volta na aula 2, na aula 3, que é Deus criando esse princípio inteligente, que é quem participa desse design da matéria. O próprio princípio espiritual, ele se relacionando com a matéria, ele proporciona também que essa matéria evolua
e tipo, uma retroalimentação proporcione para esse princípio espiritual condições para que ele possa experienciar nessa matéria. Então, assim, a peça que falta aí é justamente quem deu o start, quem conduz esse processo todo. A ciência para no acaso e o Espiritismo traz isso, o Deus, né, e o princípio espiritual participando dessa cocriação. Certinho? Beleza? Vamos lá. Vamos dar seguimento. Vamos lá. Já na ótica do Espiritismo, né, a origem e evolução, como é que se dá esse processo na visão do Espiritismo? Eu trago um texto aqui do Emmanuel, que ele fala que: e quando serenaram os elementos do mundo nascente, quando a luz do sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Viu-se então descer sobre a terra, das amplidões dos espaços ilimitados, uma nuvem de forças cósmicas que envolveu o imenso laboratório em repouso, que seria aqui a Terra, essa Terra em formação. Daí, a algum tempo, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Estava dado os primeiros passos a caminho da vida organizada. Então, a matéria se organiza, né, gera toda a base e condições para que ela comece a se animar, que comece a surgir essa vida estruturada e se estruturando no início com essa interferência, né, da espiritualidade, do próprio princípio espiritual que começa a se repousar aqui nesse momento. Eu trago outro texto aqui, agora do Gabriel Delany, que ele faz esse paralelo, né, da ciência com o espiritual. O Espiritismo dá-nos a conhecer a alma. A ciência nos descobre as leis da matéria viva. Trata-se, portanto, para nós, de conjugar os dois ensinos, mostrar que eles mutuamente se auxiliam, se completam, tornam-se mesmo inseparáveis e indispensáveis à compreensão dos fenômenos da vida física e intelectual. Por isso que de tal concordância resulta para o ser humano a mais esplêndida de quantas certezas lhe sejam facultadas a adquirir na Terra. Então, o homem tem o conhecimento, ele investiga, ele aprofunda na matéria, entende como é que essa matéria se organiza, se estrutura, mas são duas coisas que elas não precisam serem opostas, não são duas verdades distintas. O que o Espiritismo traz, o que a ideia do espiritual traz em relação ao que a ideia da ciência mais a matéria traz. As duas se coincidem aí. Foi aquela discussão que a gente também teve naquele slide, né? A gente vê que, não, para o espiritismo faz total sentido. O organismo ele evolui, ele não foi criado de uma forma estática, como é trazido no cristianismo, né? Na ideia do criacionismo. As coisas não são feitas como elas são. Elas iniciaram a cadeia de evolução e chegaram hoje nessa forma. E, assim, não para essa evolução da matéria. Da mesma forma que a evolução do espírito não cessa. Então, a matéria está evoluindo. Passado milhares de anos, vão ter outros corpos em condições diferentes e vão ser adaptados para que os espíritos que estiverem vivendo naquele momento ali utilizem dessa matéria ainda para poder experienciar e aprender suas habilidades, integrar suas habilidades. Então, não precisa ter essa distinção. Infelizmente, surgiu no passado, principalmente ali com Descartes, que religião cuida do espírito, ciência cuida da matéria, e se a gente vê como é que surge, né? Quando a gente foi lá para a Grécia Antiga, ali naqueles filósofos que a gente falou, o que a gente passou aqui, não tinha essa distinção. O cara estava pensando ali de uma forma única, espírito, matéria, em um raciocínio só, em uma ligação só. Mas, infelizmente, ao longo da história foram feitas essas divisões, mas, no meu ponto de vista pessoal, acredito que isso venha convergir em algum momento novamente, para que a gente possa contribuir de uma forma amplificando, inclusive, não ficar um lado seguindo com uma ideia, outro lado seguindo com outra, que muitas vezes são concordantes. Vamos lá. Agora, eu trouxe um texto do Adenauer, que aqui está no livro de vocês, né, que é: nada fora do universo a não ser o espírito e matéria, nas suas mais variadas manifestações. O ser humano, espírito, é produto dessa criação que evoluiu desde os primórdios da Terra até alcançar a constituição atual no sentido físico e psíquico. E aí a gente vai ver agora, e eu trago outra questão para vocês, que eu acho bem natural que a gente se faça. Afinal, para que evoluímos? O que é que vocês acham aí?
valendo ponto. Um ponto na final. Vocês acham que a gente evolui para quê? Assim, vocês nunca se pensaram, pô, por que a gente não foi feito já? Né? Nós somos espíritos, falou até outro dia, né? Para alcançarmos, sermos um espírito puro, está na plenitude. Né? Por isso. Para alcançar A plenitude, seu espírito puro, porque até o momento todos nós somos impuros. Não é isso? Quer dizer, eu entendi isso. Viu? Bacana. Que mais? O que eu atribuí? Foi o que eu pensei também. À medida que a gente vai se aperfeiçoando, o espírito da gente vai evoluindo e até, sabe Deus quando, tornar um espírito bom e puro. Né? Como foi a votação aqui, naquela votação final, assim, ó? Quem é espírito bom? Como é que ficou? Mudou de ideia, foi? Assim, eu me perguntava bastante, por que já não era mais simples fazer tudo já perfeito, dar esse trabalho para a gente, estar aqui passando perrengue danada para poder evoluir, quebra a cara, cai, aprende, não aprende, acha que aprendeu, vai lá, comete o erro de novo. Por que não foi feito já todo mundo bonitinho, perfeitinho? Vocês nunca pensaram assim, não? A gente só aprende errando. Se eles fizessem já tudo belo, maravilhoso, não Seria sentido da evolução. seria tudo igual. Seria tudo igual, né? Você só se aprende errando. Você erra, é um aprendizado. Ou não aprende, né? E aprende depois de novo. Vai levar muito na cabeça para aprender. Exatamente. Deus cria o universo por amor e para que suas criaturas evoluíssem até conseguir a verdadeira felicidade, né? O objetivo maior do universo, portanto, é a evolução. A felicidade é um estado que se consegue apenas aprendendo a ser feliz, ou seja, não é algo que forneça ou entregue para alguém. Então, assim, não tem como criar aqui todo mundo já perfeito. Primeiro que seria tudo igual, ninguém teria a sua caminhada, a sua história, teria seu processo. E como é que você atribui assim, a felicidade para uma pessoa? A gente costuma falar assim, eu me sinto feliz com você, ou você é minha felicidade. Mas assim, a felicidade a gente busca aqui, é nossa, é uma conquista nossa, não é passado para a gente. Da mesma forma que todo o conhecimento dessa evolução, todo aprendizado que a gente adquire é uma conquista nossa do espírito. Não é dado para a gente. Deus não deu assim, olha, agora eu sou uma pessoa que cometia uma ação equivocada e da noite para o dia agora sou uma pessoa que me corrigi. Tipo, da noite para o dia, assim. Deus entregou agora, fez ele enxergar. É uma conquista do indivíduo, é uma conquista do espírito. E essa busca por essa felicidade também, ela precisa ser adquirida. Ela não pode ser dada. Então, por isso que esse princípio é criado, né? Simples e ignorante, e aí cada um, dado a sua própria trajetória, a conquistar essa sua evolução e felicidade. Portanto, a evolução é um processo de aprendizado de como ser feliz. É de como a gente olha cada acontecimento da nossa vida, o peso que a gente dá, a proporção que a gente dá. E aí, vindo agora para uma visão mais ampla, né, que é um dos principais focos aqui da ULI, não só do básico, mas da ULI como um todo, que é se enxergar como um espírito imortal. Enquanto a gente não conseguir ter essa visão de sair do personagem e achar que tudo que acontece na vida da gente, né, vai se restringir só a esse personagem que a gente está. Ai, meu Deus do céu, que dificuldade que eu estou passando. E aí, por que eu estou passando por isso? Se você começar a olhar com o olhar do espírito, que as coisas não acontecem não por um porquê, mas por um para quê, o que é que eu preciso extrair dessas vivências? Eu estou falando aqui, não é fácil. Não é fácil. Na teoria, parece que é fácil. Na prática, é um processo mesmo que a gente precisa passar para poder começar a enxergar dessa forma. Mas a gente começaria a dar uma visão diferente para tudo que acontece na nossa vida, na vida do outro. Se a gente fizesse um experimento aqui e pegasse o mesmo evento e botassem 3 pessoas
diante desse evento. Cada uma teria uma percepção, cada uma teria uma reação diferente. Vamos supor, eu estou andando aqui, um cara, me deu uma rasteira. Eu posso levantar, dar outra nele, quebrar ele todinho aqui, tá tudo certo. Eu posso levantar, discutir com ele, eu posso levantar, falar para ele que isso é errado, eu posso levantar. Então, assim, a mesma situação, ela pode ser vivenciada por cada indivíduo de uma forma completamente diferente. E aí, é esse peso que a gente acaba atribuindo nas acontecimentos da vida, e a gente olha isso como, muitas vezes, um castigo, o que é que eu fiz para estar passando por isso? Que a gente precisa mudar um pouco essa chave e começar a enxergar de uma forma diferente. Que a gente está em um processo de evolução, não somos perfeitos, fomos feitos simples e ignorantes, e a gente está em busca desse aprendizado. Então, o que é que a gente pode extrair de cada experiência? O que é que a gente precisa tirar de cada experiência? A gente vai chegar agora à sequência de aulas de reencarnação, e aí a gente vai ter aula reencarnação com o processo educativo, e depois como é que se dá esse processamento da reencarnação. E a gente vai ver, né, que a forma que é feita a reencarnação, ela leva muito mais em consideração a necessidade do espírito do que a necessidade da matéria. Então, se a gente fosse aqui hoje, pegar assim, vocês queriam fazer reencarnar como aqui? Eu já me botava para nascer na Inglaterra. Eu não nascia mais aqui. Você ia botar tudo muito melhor para você, né? Mas, assim, é o que o personagem precisa ou o que o espírito precisa? Então, é isso que tem que ser levado em consideração. Certinho? Podemos seguir? Alguma dúvida? Então, vamos lá. Trago aqui mais um texto também do Adenauer. Ele diz que o processo de aquisição de conhecimento nas experiências, num organismo que capacita o princípio espiritual a acoplar-se em outros, dá-se através da consolidação de um corpo intermediário entre a matéria e o espírito. Isso aqui vocês viram muito bem na aula 3, Espírito. Como? Viram? Exatamente. Mas vamos lá. Então, a gente tem um ponto de partida, né? E esse ponto de partida é que todos partem do mesmo ponto, né? Quando a gente fala que esse princípio inteligente, ele é feito, criado, simples e ignorante, ninguém já nasce com um privilégiozinho ali, ou com um passo a mais, ou então, assim, esse princípio aqui, vai lá, começa um pouquinho mais na frente, você não vai precisar passar por isso aqui, não. Esse outro aqui vai, isso aqui segura um pouquinho, não tem essa distinção. Todo mundo parte do mesmo lugar, da mesma ignorância, só que aí as escolhas de cada um vai adiantando, atrasando, parando um pouquinho, não retorna, a gente vai ver isso também, não retorna, porque a evolução ela sempre segue uma direção. Você pode até segurar um pouco o seu processo de evolução, mas você nunca dá passo para trás. Ela é sempre para frente. Mas, poxa, fulaninho era uma pessoa tão boa ali e tal, cometeu... Será que ele evoluiu por aquela ação que ele fez? Não, se ele foi ainda capaz de fazer determinada ação, é porque ele não integrou uma habilidade e ele precisa ainda aprender essa habilidade, desenvolver essa habilidade. Então, assim, não é que ele evoluiu, mas ele ainda tem essa condição de fazer determinada ação que prejudica o outro, que prejudica uma sociedade, enfim. Todos somos criados simples e ignorantes, né, com igual aptidão para progredir com a sua atividade individual, que foi o que a gente falou agora. Todos atingirão um grau de perfeição compatível com a criatura pelos seus esforços pessoais. Você vê, nada é dado para a gente. Então, a gente tem que começar a mudar também, parar de terceirizar as coisas, que, eu fiz algo de errado, foi um obsessor. Eu fiz algo de errado, foi um castigo da vida passada. E a gente o tempo todo terceirizando. Conseguiu uma coisa, foi Deus. Não, tudo foi conquista nossa. Tudo, os erros, os acertos, as escolhas, somos nós que fazemos. Então, para atingir esse grau de perfeição compatível com a criatura pelos esforços pessoais. Certinho? E aí, o que a gente estava falando agora há pouco. Né? O espírito não evolui. Ninguém retroage na sua caminhada evolutiva. Então, tem momentos que a gente pode estar avançando, e é uma escolha nossa. Tem momentos que a gente pode estar... Mas, assim, a nossa percepção das nossas ações, desse todo, do que a gente comete, a gente começar a se conhecer,
E isso proporciona que você conduza a sua evolução, mas você conduz. Ninguém mais. Você que vai estar tomando as decisões ali para a sua evolução. Mas não quer dizer que você vai acertar sempre, porque errar faz parte do processo também. Adenauer diz aqui, não é possível também um ser de um estágio superior reencarnar em um corpo animal mais atrasado. Isso é menos complexo. O ser humano não reencarna, portanto, no corpo de outro animal. Ainda que algumas religiões entendam que é possível fazer retroagir nesse ponto, no Espiritismo, não. Da mesma forma que o ganho de habilidades, essa integração de habilidades, você não perde, você não evolui nesse sentido. Da mesma forma que o espírito, quando em estágio agora, usando um corpo humano, com essa complexidade aqui, ele já não se acopla mais com um organismo menos complexo. Não tem essa possibilidade. Até porque o que precisava ser vivenciado naquele organismo de menor complexidade já foi, ainda enquanto princípio espiritual. Não tem mais o que extrair dali. Da mesma forma que a gente está hoje aqui em corpos humanos, reencarnando, vivendo vários personagens com o propósito de integrar essas habilidades, vai chegar um momento que a gente já utilizou de todas as possibilidades de aprendizado aqui. Então, não vai ser mais necessário a gente estar reencarnando nesse tipo de corpo, nessas condições aqui. E aí eu pergunto para vocês aqui, mas eu fui um cachorro, eu fui uma planta. Vocês nunca se perguntaram isso na escala da evolução? A gente vai ver agora. A gente vai ver como é que se dá esse princípio. Vocês nunca pensaram nisso? Vamos ver aqui. Aqui foi o que a gente acabou de falar. Aqui, como se processa essa evolução na matéria? Recapitulando, aula 3, Deus cria o princípio espiritual, cria o princípio material, e aí esse princípio vai começar a interagir com a matéria com propósito de aprendizado. E aí, no primeiro, reino mineral, esse princípio espiritual criado por Deus faz o estágio no reino mineral, de uma forma ainda muito simples, e a gente vai ver um pouquinho mais de detalhe ali o que é que esse princípio ele experiencia ali. Na sequência, o reino vegetal evoluindo, faz o estágio agora no reino vegetal. Você vê, né? Ele vai sempre aqui interagindo com a matéria. Esse princípio está sempre, em algum momento, relacionado com a matéria. Na sequência, já evolui, aumenta um pouco a complexidade, começa a estagiar no reino animal. O princípio espiritual chegando ao extremo da evolução comportada no reino animal, aí ele vem para os elementais, que já não são mais possíveis hoje aqui na Terra vivenciar, ou seja, os animais que já adquirirem todas o aprendizado ali ainda no reino animal. E quando a gente fala assim no reino animal, não é que eles saem selecionando assim, não, esse princípio espiritual vai ser um cachorro, aqui vai ser um gato, o outro não pegou esse caminho, outro vai ser vaca. Não, assim, são várias e várias experiências, passando por várias espécies, vários corpos, desde o reino vegetal, desde o mineral, no animal, a mesma coisa, só que chega um momento que ali, esse princípio já integrou tudo ali que era possível dentro do reino animal. Tem um passo antes ainda para estar ocupando um corpo de complexidade como essa nossa, como humano. E aí são os elementais que já não tem mais, como eu estava falando, não tem mais aqui no planeta Terra, que eram aqueles neandertais, ali, o homem mais primata ali ainda, dos primeiros corpos que tiveram vários aqui no planeta, que já não tem hoje, que foram extintos. Então, esses animais que já vivenciaram tudo ali, eles precisam ir para um outro orbe, para um outro planeta, que teriam condições para abrigar eles e experienciar o que seriam necessários nesse momento. E aí, posteriormente, eles vêm para a Terra ou vão para outros planetas que teriam condições já de complexidade maior como humano, e a gente vai ver o que é que se aprende nesse momento. Aí, na sequência, o reino nominal e, por fim, o reino angelical, que é o que todo mundo aqui, pelo menos, está se organizando, né? Juntando milha para poder partir para lá. Tudo se encadeia na natureza, né? A evolução das espécies em seus estágios, de uma espécie para outra,
Os estudiosos sempre sentiram a falta dos elos. A ausência desses elos deve ser a evolução que se processa fora da matéria, podendo, nesse estágio onde o princípio inteligente se encontra revestido de sua forma perispiritual, sofrer modificações adaptativas com as quais se materializam por ocasião de sua volta ao plano terreno. E aí é importante isso aqui. A gente está o tempo todo falando da evolução na matéria, das experiências na matéria, mas quando a gente também está desencarnado, a gente também está evoluindo, a gente também está aprendendo. Assim, essa ideia de que a gente vai para um céu, que vai ficar lá ouvindo harpa e comendo pétala de rosa a vida inteira, não é por aí, não. A gente está aqui, a pessoa que eu sou hoje aqui, eu continuo sendo. A relação, a forma como eu me relaciono com os outros espíritos encarnados, quando eu estou desencarnado também, eu continuo tendo. Então, se eu tenho necessidades a aprender aqui, eu continuo tendo necessidades a aprender e eu vou aprender também fora do corpo, quanto desencarnado. Ah, mas por que a gente então não vive só o mundo espiritual? Porque aqui na matéria tem condições específicas e proporciona para a gente tipo de experiências que só com a matéria. Por isso a necessidade dessa interação com a matéria, com o nosso corpo, aqui agora como humano. Certinho? Mas a evolução está o tempo todo. Encarnado e desencarnado, a gente desencarna, a gente vai ter acho que a aula 10 que fala, né, do mundo espiritual. A 9, né? Tem a 9. Tem o ciclo 5, que a gente aprofunda bastante também, como é o mundo espiritual, e a gente vai ver que assim, as coisas são muito parecidas, não tem essa distinção. Morreu, virou santo, segue o jogo. Não tem essa. Então, da mesma forma que a gente está aprendendo aqui, com as relações, com a interação com o outro, a gente continua também desencarnado. Então, a evolução o tempo todo ela está acontecendo. Está acontecendo. Não para, não descansa. O negócio aqui é bruto. Mas vamos lá. Aqui, primeiro estágio do princípio espiritual. Numa matéria inerte, que é no reino mineral, que vai basicamente ali, ó, é o primeiro contato que tem com a matéria. Ou seja, a relação mais simples da interação química da matéria, como é que se dá esse agrupamento da matéria, das moléculas, é o mínimo necessário para ele começar a se conectar e utilizar da matéria. Então, esse estágio no reino mineral proporciona exatamente isso para o princípio espiritual, ali, simples e ignorante. Adquirido já o necessário para poder passar para uma fase posterior, que seria o reino vegetal, nessa matéria agora, ainda que inerte, mas já necessita que você tenha uma alimentação, extrair minerais, você tem trocas gasosas, então assim, você ainda precisa sustentar já uma vitalidade nesse organismo. Mais simples, né? Ainda não se locomove, não tem uma interação racional com os outros organismos iguais, mas já é um passo a mais de complexidade. Aí, no reino animal, já mantém a mesma vitalidade, a inteligência ainda instintiva, né? O animal ele é muito mais impulsivo ali e se move muito mais pelo instinto, e já começa a individualidade, ainda que viva o coletivo, mas ainda assim, já é um passo a mais em complexidade, diferente do reino vegetal, já tem a liberdade de se locomover. A gente vê que já tem alguns, isso não quer dizer que eles tiveram esse ganho da razão como nós temos hoje, mas eu vi uns documentários já de alguns macacos que desenvolvem ferramentas para poder tirar ali uma parte de um fruto, e eles conseguiram já ter um início de um raciocínio ali para ter aquilo. Animais que utilizam, por exemplo, sentem um problema de estômago, e aí eles comeram uma fruta que viu que aquilo ajudou. Eles conseguem passar essa informação, ainda é muito simples isso, mas isso só ocorre já no reino animal, em condições já muito mais se aproximando da gente, né? Mas não quer dizer que eles já ganharam a razão, já têm um raciocínio que a gente tem, não. Ainda tem um caminho a ser percorrido. E, por fim, né, no reino nominal, tudo isso aqui
né? Mas a inteligência limitada, já o livre-arbítrio, a ideia e o conhecimento de Deus, né? Isso surge apenas no estágio que nós estamos. Então, essa percepção do futuro, essa necessidade do social de uma forma estruturada, isso ocorre agora já quando nós nos tornamos esse princípio espiritual, feito simples e ignorante, vivenciado todas essas etapas, adquire essa razão, se individualiza e aí passa a ser espírito. É nesse momento que não que muda, mas assim, didaticamente a gente passa a chamar agora espírito. Então a gente não é mais princípio espiritual, nós somos agora espíritos. Tem uma pergunta? Esse ciclo ele não aconteceu só no início da vida aqui na Terra, né? Ele continua acontecendo ainda. Exato, continua acontecendo. O princípio espiritual está sendo criado a todo momento, e aí o tempo todo está sendo criado, e eles vão passar por todas essas etapas. Não tem nenhum salto, não pula do mineral já para o nominal, não. É necessário vivenciar tudo, porque não é só uma necessidade de aprendizado moral, digamos assim, mas precisa ter essa relação. Então tem que ter. Você não consegue pegar um princípio espiritual recém-criado, vamos falar assim, pega ali um punhado de princípio espiritual e dá um corpo dessa complexidade aqui. Essa interação não acontece. É necessário fazer essas etapas para que ele ganhe também esse entendimento, não de forma consciente, mas de relação com a matéria. Então acontece não só a criação o tempo todo, mas esse processo todo ele se dá para todo o princípio espiritual. Bom dia. Bom dia. Eu estava lendo outro dia no Céu e Inferno, né, que nós fomos criados ignorantes, mas com meios de aprender, né, respeitando o livre-arbítrio. Uhum. Mas porque, assim, a gente não foi criado com um certo conhecimento, ainda respeitando assim, o nosso livre-arbítrio, mas com certo conhecimento para tornar a evolução um pouco mais fácil, porque a gente vê tanta coisa acontecendo que fala assim, se a gente não tivesse certo conhecimento já, quando encarna assim, um certo conhecimento, desde o princípio, assim, essa evolução não seria um pouco mais fácil, ainda respeitando assim, o livre-arbítrio, se todo mundo tivesse o mesmo conhecimento quando encarna, assim, sabe? Como assim o mesmo conhecimento que você... Não, a partir do princípio, a partir do momento que foi criado, né? Por exemplo, o espírito. Porque, por exemplo, quando é feito, né, o espírito, até hoje é feito ainda, né? Uhum, que vão para diferentes mundos, né? Isso, o princípio espiritual. O princípio espiritual, por exemplo, se a partir desse momento que foi criado, não fosse totalmente ignorante, né? Igual a gente que é simples, ignorante, né? Só que com um meio de aprender. Se não fosse totalmente ignorante, se fosse já com certo conhecimento sobre Deus, sobre alguma coisa assim, não tipo, totalmente ignorante. Eu não sei se estou conseguindo explicar. Eu acho que eu estou entendendo o que você está falando. Assim, vamos supor, em vez de começar lá do prézinho, começar já da alfabetização. Você está dizendo mais ou menos assim. Assim, seria um ponto de partida que seria todo mundo igual, da mesma forma. E aí todo mundo estaria na mesma condição ali para estar aprendendo. Assim, o motivo de ter sido feito no pré e não na alfabetização, aí eu não sei te dizer. Mas, assim, se fosse dessa forma, eu acredito que seria todo mundo feito da mesma forma ali, para poder cada um seguir um caminho. O que não pode ser, assim, você ter uma igualdade de todos serem feitos perfeitos, sem evolução, porque aí você não teria essa individualidade de cada um, porque seria todo mundo igual, todo mundo perfeito. Certo? Certinho? Beleza, então. Vamos lá. É até... Sábado até que horas? 11h45, né? Ah, beleza. É que eu estava aqui na cabeça achando que geralmente é 9h20 que a gente entrega a aula na semana. Eu falei, eita, falta só 15 minutos. Então, pessoal, aqui, recapitulando, a matéria inerte ali, no reino mineral, é uma matéria inorgânica ainda, né? Então não tem a necessidade dessa vitalidade. Passado para o próximo aí já são corpos, né, seres orgânicos, e do mineral até o animal, na literatura vocês vão ver espíritos, para diferenciar, espíritos com E minúsculo, e aí quando tem esse ganho da razão, que começa a iniciar a sua jornada no reino nominal, a gente começa a ver espíritos já com o E maiúsculo. Essa é a distinção que vocês vão possivelmente ver na literatura. Certinho?
Ainda sobre essa evolução do princípio espiritual, eu trago aqui uma mensagem da Joana de Ângeles. Manifestando-se em um sono profundo dos minerais através dos milhões de milênios, germina mediante processo de modificação estrutural, transferindo-se para o reino vegetal. E aí é o início que a gente acabou de ver aí do processo. Então, a gente não vai ter esses saltos, tem que passar mesmo por esse caminho aí. É necessário. E o que se aprende, né? Quais são as principais propriedades que são integradas ainda como princípio espiritual? Aí, recapitulando também o que a gente viu. Tem esse associativismo, né? Que é esse primeiro conectar com a matéria, então, daquela forma mais simples ali no reino mineral. Na sequência, a ordenação, organizar a matéria segundo diretrizes intrínsecas, né? E da própria evolução que acumula-se em si. Então, todo esse aprendizado vai se acumulando, vai sendo passado e vai sendo utilizado aqui. Ah, mas aí aquela pergunta que eu fiz. Eu já fui uma planta, então. Eu já fui uma vaca, já fui um gato, um passarinho. O que é que vocês acham aqui? Que esse raciocínio é correto? Ou vocês já se perguntaram, ou agora, ou em outro momento? Eu não entendo, por mais que eu procure. Hoje, até antes de vir, eu fiquei lendo para ver se entrava na minha cabeça. Mas eu não entendo esse processo da evolução espiritual, começar numa pedra, como você falou, e vai, uma planta, vai. Eu não consigo assimilar isso daí, o espírito com isso, desse aprendizado até chegar à evolução animal. Né? Se você me disser assim, aí você entende a partir do animal, eu entendo a partir do animal, porque o animal, como você falou, é um serzinho que às vezes eu tenho uma cachorrinha que às vezes ela fala, porque ela ri, ela está entendendo? Eu entendo isso, mas a partir de um ser bruto, eu gostaria até que você me fizesse entender, porque eu não consegui. Essa evolução a partir, né, de um ser bruto, de uma pedra. E do animal, às vezes, vou questionando assim, que animal você acha que já foi? Eu me acho assim que eu devo ter sido alguma coisa do mar. Um peixe, um golfinho, está entendendo? Porque eu tenho uma atração muito forte com o mar, com a água. Aí eu, às vezes, estou triste em casa, tal, eu pego o carro, vou ali na orla, eu fico olhando o mar. Eu fico com uma amiga aqui, anteontem. Nós vamos para a Barra ver o pôr do sol. Eu, quando vi aquele pôr do sol, mesmo no inverno, naquele mar, eu digo, pronto, o que a gente deu, a existência de Deus, está tudo isso aí que eu estou vendo. Eu me sinto até mais feliz, sabe? Eu posso estar passando os piores problemas da minha vida. Quando eu olho o mar, eu me acalmo, parece que minha alma se acalma. Mas essa evolução aí, a partir do ser bruto, a minha santa ignorância, eu não consigo entender. Vamos lá. Eu pensei exatamente isso quando eu estava aqui sentado, quando eu estava tendo a minha primeira aula de evolução. Eu fiquei, caramba, meu Deus, como é que é isso? Como é que... E é um processo também, assim, para entender tudo. Antes de só responder essa sua pergunta, aquela pergunta que eu fiz, se a gente já foi a planta, se a gente já foi um cachorro, se a gente já foi... Primeiro que o que foi planta, o que foi cachorro, foi o princípio espiritual que foi criado simples e ignorante, que evoluiu e que hoje somos nós, fomos espíritos. E depois, não fomos planta, não fomos cachorro, não somos seres humanos, nós somos espíritos. E esse princípio vivenciou um período na planta, vivenciou um período no cachorro. Hoje, como espírito, que a gente viu, utiliza de um corpo humano, mas o que nós somos, e sempre fomos, um princípio inteligente, e hoje um espírito. E aí, voltando agora para a pergunta sua da Rocha. Lembra quando a gente falou, né, no início da aula, que o princípio espiritual, criado simples e ignorante, ele precisa interagir com a matéria. Assim, imagina assim, eu nunca usei um computador. Estou tentando fazer aqui uma analogia. Nunca usei um computador. Primeiro, você tem que ir... eu nunca fiz a manutenção no computador. Primeiro, você tem que fazer o quê? Entender o que é computador, ver como é que funciona,
vai fazer uma capacitação inicial ali, para depois você, olha, pronto, já sei como é que funciona, agora eu vou começar a abrir o computador para poder manipular as peças. Então, assim, não dá para chegar do nada e falar assim, ó, pronto, eu quero que você sente aqui agora, que você desmonte e faça a manutenção do computador. A pessoa que nunca viu isso vai falar, não, peraí, não sei nem o que é isso aqui. Exatamente é isso. O princípio espiritual, ele precisa utilizar a matéria para evolução. Mas como é que a gente pega um princípio simples e ignorante? E ignorante não é só moralmente. É ignorante dessa relação também da matéria. O que é que a gente conhece de mais simples que tem hoje? Porque quando a gente já vai para o reino vegetal, e assim, é que a gente acaba simplificando aqui, mas a gente sabe que tem a bactéria, que tem os unicelulares, multicelulares, fungo, tal. Tem aqueles vários reinos dentro da nossa biologia. O que é que tem de mais simples, que a gente conhece mesmo, de matéria, que é justamente as rochas, os minerais. Então, a necessidade desse princípio se relacionar com essa matéria aí é justamente para entender o que é o computador, nesse exemplo que eu dei, entendeu? Tipo, como é que eu vou, esse princípio, como é que ele se relaciona, como é que ele se conecta e como é que essa matéria funciona, que é a base para ele poder depois estar no reino vegetal, estar no reino animal, porque ele vai estar o tempo todo em contato com a matéria cada vez mais complexa. Então, ele primeiro tem que se relacionar com o mais simples, para daí ele poder partir para os orgânicos de forma mais complexa. Entendeu? Então, é porque a gente tende a raciocinar, e foi uma forma que eu pensava. Uhum. Pode falar. Tem ali, né, não é que a pedra tenha um espírito, né? O espírito está ali. Ele faz o aprendizado dele, aí é como se, vamos supor, eu sou o espírito bruto, estou lá na pedra. Então, eu faço meu aprendizado, sim. Isso daqui é um ser que não tem, vamos supor, não estou sabendo me explicar. É um ser bruto, não é ainda, ele não, sei lá, é um ser, não mineral, algo que não tem uma evolução. Ele é isso e ele vai ser eternamente isso, né? Então, pronto, eu digo, não, eu não quero ser isso a minha vida toda. Deixa eu ir para uma evolução. Aí eu passo para a planta. A plantinha já se alimenta, tem a fotossíntese, ela já alimenta, ela já serve para a alimentação de outra. É por aí. Aí eu pulo para outro estágio, eu, espírito, pulo. Mas não é de uma forma consciente. Não é de uma uma forma. Não é assim uma escolha assim. Porque quando esse simples ignorante lá, ele não tem a razão ainda, ele não tem o conhecimento de si, ele não se enxerga ainda como indivíduo. Está longe disso. Isso só alcança quando se torna espírito, né? O espírito com ali no reino nominal. Então, esse contato inicial ali, como eu comentei, é mais uma relação de como esse princípio ele vai utilizar a matéria. É porque assim, a gente tende a pensar já da forma individual, como se fosse um espírito numa pedra, um espírito numa planta, e não é. Esse princípio ele permeia, ele não tem essa individualidade ainda. Essa individualidade, como? Não é uma encarnação. A gente está tentando atribuir esse raciocínio para o mineral. Entende? Não estou falando de ser uma encarnação. Aham. Você falou, ele permeia, ele passa por essa Diversidade. Aham. As matérias, né? Exato. Dos seres, né? Exato. Eu acho. Exato. Eu entendi tudo que eu vou dizer, mas naquela sensação assim, como é que ela evolui? Como é que ele passa para Aham. um patamar mais evoluído? É porque não é esse critério que a gente conhece. Não é esse conhece. Não é assim. Para daqui a pouco a gente não tá com a pedra lá na casa de cada um lá, segurando a porta e falar assim, meu Deus, tem um espírito nessa pedra aqui. Não é isso não. Mais certinho? Porque ela não tem, vamos supor, como se melhorar, né? O ser humano É porque procura se melhorar. mas é isso, a necessidade de cada estágio. Não é um estágio ali ainda para estar preocupado com essa questão moral, de melhoria, nesse sentido. É mais a relação matéria. Certinho aí? Tem outra pergunta aqui. Eu estava aqui pensando, como a gente está sempre em processo de evolução, né? Como? Como nós estamos sempre, o espírito está sempre em processo de evolução. Então, a gente vai deixar de vir como humano, né? Sim. Em um momento como é a casa de meu pai tem várias moradas.
Então, a gente pode ir para outro lugar para não ter esse corpo, não é isso? Exato. Ou de uma forma mais ou menos sutil. Isso, né? Exatamente, é. Não é isso? Exato. Então, seria a evolução nesse sentido. Né? Exato. Então. Foi como eu comentei, a gente vive aqui hoje utilizando esse corpo até o momento que já não tiver mais o que aprender. Como foi nos animais, como foi no... A gente chegou aqui, ó, já extraiu tudo, a gente vai passar para um outro. Se ainda vai precisar de um corpo, vai ser um corpo mais sutil, aí eu não sei dizer. Mas pela evolução, a tendência é que a gente não tenha. Exato, vai diminuindo essa densidade, a gente ainda está em um patamar de muita densidade. Opa, tem outra. Bom dia. Bom dia. É até meio incoerente a minha pergunta, porque evolução não tem fim, mas qual seria o nosso possível fim? Tipo assim, a gente já estagnou na evolução e não sei, tipo, o que é que a gente... Entendeu? Entendi. É isso. O que eu falei, a evolução não cessa, né? Ela está o tempo todo acontecendo, isso. mesmo que a gente saia desse patamar agora, que vai alcançando outro, espíritos bons, puros, tal, mas o tempo todo a gente está aprendendo. Mas não tem, tipo, nenhuma ideia, tipo, quando a gente chegou, tipo, não tem mais para onde ir, não tem mais o que evoluir. Não, isso. Não tem mais o que evoluir, não tem. Assim, sempre vai ter, por mais puro, mais perfeito que a gente vá alcançando, a gente ainda vai ter coisas para aprender. É porque, assim, é da mesma forma, a gente pensa ainda muito com esse olhar daqui, mas existem N outras possibilidades de vivenciar experiências, tudo que a gente não consegue enxergar. E a gente vai estar ainda vivenciando em outros patamares da evolução. E puxando um pouco o gancho da pergunta dela, a gente tem conhecimento hoje do que acontece quando o espírito está em contato direto com Deus? Não sei te dizer. Não sei. Não sei. Certinho? Alguma pergunta a mais? Vamos lá, senão... Vamos seguindo. Aqui, então. Pegando o gancho daquela sua pergunta. Então, a gente vê o associativismo, a ordenação, a coagulação, a singularização, que é essa capacidade de constituir uma unidade em si, e integrar cada vez mais habilidades, e a evolução, que é possuir as propriedades que caracterizam o impulso para evoluir, que é essa conexão, ordenação, coagulação, singularização, integração. Isso tudo vai sendo acumulado. Tudo vai sendo acumulado. Tudo, desde o início, hoje, a gente consegue interagir com essa matéria, porque lá no início, o princípio espiritual que foi criado, que precisou iniciar dessa forma mais simples com a matéria, daquele momento ali, hoje, a gente vai adquirindo isso tudo e a gente consegue interagir com essa matéria hoje aqui, mais complexa, justamente por todo esse legado que a gente foi carregando com a gente, todo esse conhecimento, esse aprendizado, que não é só a questão da moral, mas é de como esse princípio se relaciona com a matéria. Existem privilegiados, a gente já viu isso também, né? Então, todos sendo filho do mesmo pai, são objeto de uma igual solicitude. Não teve nenhum mais privilegiado, ninguém segue um caminho melhor que o outro, ninguém segue um caminho mais fácil do que o outro. A gente costuma até olhar assim, e eu acho que para mim seria uma injustiça tremenda de Deus se a gente só vivesse uma vez, e aí nessa única vez de viver, você tem um que tem ali todas as melhores condições e oportunidades na vida, e outro que não teve e está lidando com a escassez. Então, assim, se a gente corta uma fatia do tempo, a gente tem duas condições completamente opostas. Mas se a gente for entender que a gente é um espírito, que a gente não vive só aquele personagem, aquele momento, e que a gente viveu e vamos viver N outras situações nessa jornada, a gente teve muito, a gente teve pouco, a gente fez o bem, a gente fez o mal. E isso faz parte do processo. Então, não existe só uma chance para ser ou se dar bem ou se dar mal. Porque se hoje a gente está ocupando e em contato com uma escassez na matéria, não significa que eu estou primeiro pagando um castigo, nem estou sendo punido por isso. É porque eu tenho necessidades ali e naquela experiência eu vou conseguir aprender algum tipo de coisa. A mesma coisa quando eu estou lidando com excesso. Eu estou indo para os extremos aqui, mas a gente sabe que tem infinitas possibilidades. Eu vou estar lidando com excesso, eu vou estar aprendendo, eu não estou sendo ali merecedor e estou vindo, porque assim, a gente pensar dessa forma é pensar muito pobre, é achar que tudo se resume só à necessidade da matéria. E aí a gente se volta e esquece aquele ponto.
quando a gente faz uma reencarnação, a gente tem que se preocupar ali o que o espírito precisa vivenciar para aprender a integrabilidade. E aí ele vai conseguir evoluir. Então, é isso, a gente não sei, todo mundo tem essas mesmas possibilidades, em cima e baixo, com muito ou com pouco, e é essa vivência, essas experiências que vai proporcionando essa integração do espírito. Cada um, claro, no seu processo, cada um com suas escolhas, com as suas consequências, mas todo mundo parte de uma forma igual e é dada as mesmas possibilidades e oportunidades. Não há nenhum menos favorecido ou melhor dotado que outros, e dispensado do trabalho que seria imposto a outros para alcançar o objetivo. Na escalada evolutiva, ninguém nasce berço de ouro aqui. Todo mundo vai passar o mesmo perrengue, todo mundo vai estar uma hora mais tranquilo ou vivenciando coisas diferentes, mas todo mundo vai ter o seu momento. Mas está tudo sujeito à evolução, né? A gente está falando aqui evolução da matéria, evolução do espírito. Então, o espírito evolui, né? A gente já viu isso, né? A matéria evolui também, a gente viu, que a matéria do início da formação do universo, da Terra, a gente viu que a gente tinha uma matéria mais simples, ela foi ficando complexa, e aí o espírito utiliza o princípio espiritual utiliza essa matéria, então o espírito vai evoluindo, a matéria vai evoluindo. Só que aí temos a sociedade, e a sociedade são composta por esses espíritos encarnados e desencarnados. Então a sociedade também ela evolui. Não é, se os indivíduos que fazem parte da sociedade estão em evolução, a sociedade também está em evolução. Se a gente comparar a sociedade de hoje com a sociedade de 1000 anos, são sociedades completamente distintas, em diversas formas de pensamento, diversas formas de ação. Estamos já no estágio perfeito, que a gente não comete erro? Não. A gente está hoje no nosso melhor. E olha que ainda tem muito absurdo que a gente vê aí, mas se a gente voltar e comparar um pouco aí com alguns séculos atrás, coisas que hoje a gente condena, ou a gente enxerga que já não seria a melhor conduta, eram feitas de forma tranquila, sabe? Então, assim, a sociedade também evolui à proporção que os espíritos que compõem essa sociedade evoluem. E se as sociedades evoluem, também os mundos evoluem. Então, está tudo em constante evolução. A matéria evolui, o espírito evolui, a sociedade evolui, o mundo evolui. Então, está tudo em constante evolução. E aí, falando dessa evolução dos mundos, eu trago aqui de forma bem didática de como é feita essa categoria dos mundos, né? Então, a gente traz o primeiro aqui. É o mundo primitivo, onde que se verificam as primeiras encarnações da alma humana, né? A gente já passou desse estágio aí. Estamos agora no mundo de provas e expiações, onde o mal ainda predomina, que é justamente o nosso caso hoje aqui na Terra. E assim, a gente está aqui, se tem o espírito que cometeu algo que eu falo, não cometo mais isso. Mas o patamar aqui, assim, todo mundo está mais ou menos na mesma base, na mesma faixa. O barco é o mesmo, o ônibus é o mesmo. Aqui está todo mundo junto nessa, com necessidades. Uns já adquiriram algumas, mas precisam adquirir outras. Outros ainda vão adquirir algumas que a gente já adquiriu habilidades, mas eles já adquiriram coisas que a gente também precisa adquirir. Então, assim, na média, está todo mundo igual. Aí vem o mundo de regeneração, que é aqui, onde as almas que ainda têm o que espiar adquirem novas forças, repousam das fadigas da luta. Vem, na sequência, os mundos felizes. Aí o bem já predomina em relação ao mal. E, por fim, os mundos celestes ou divinos. Aqui, assim, não é uma transição de quem aperta o primeiro andar, aperta o segundo andar, o terceiro andar. É uma coisa sutil, mas de forma didática, da mesma forma da categoria dos espíritos, como a gente viu na aula 3, ali, é uma categorização mais didática. Mas, assim, não existe, assim, passei para cá, agora estou nesse mundo. Não, é uma transição sutil. Essa transição da evolução de um mundo para o outro, ela ocorre de uma forma muito sutil. A gente não vai acordar um dia aqui, Deus mudou a chave, pá, estamos agora no mundo de regeneração. Não é assim que acontece. Mas quando você pega e olha características de diversos mundos, você consegue gerar uma categoria ali e fala, olha, esse mundo ainda está no estágio aqui primitivo, esse aqui está já na regeneração. Mas essa mudança de um mundo para o outro, ela é uma forma muito sutil, né? Na proporção que os espíritos que ali estão vivendo evoluem, o mundo vai evoluindo junto com eles.
pluralidade dos mundos habitados. Então, foi o que a gente falou no início da aula, né? A gente já está chegando no finalzinho aqui. O universo, né, esse mundo material e mundo espiritual, ou seja, esse universo, esse vasto que a gente conhece, né, que tem diversos orbes espalhados por aí, diversos sistemas que a gente não consegue enxergar e ter noção. A gente está começando agora a dar os primeiros passos nessa pesquisa e entendimento do universo. Existem várias formas, e não só a forma material, mas assim, os mundos são habitados também por espíritos, né? Existem cidades espirituais espalhadas por todo o cosmos, que não só aqui na Terra. Eu comentei até no início, talvez, biologicamente, nessas condições que nós conhecemos hoje aqui, ainda não encontramos nada similar no universo. Mas também a gente só está olhando aqui no quintal, é o que a gente consegue olhar. O universo vai muito além, então, assim, por questão, inclusive, da probabilidade, é muito difícil de a gente achar que só tem aqui. Mas, segundo nos revela os Espíritos, e o bom senso determina, né, a Terra não é o único planeta habitado. De acordo com os ensinos de Jesus, existem inúmeros mundos ou moradas na casa do Pai, ou seja, no universo. Então, assim, não só na Terra, em outros orbes também, a gente vai ter espíritos ali experienciando. Se é igual aqui, se não é igual, não sei dizer. Mas, por questão dessa própria vastidão do universo, não faz sentido, e é a questão do bom senso, não faz sentido que a gente tenha só aqui espíritos vivendo. Assim como os espíritos progridem, também os planetas passam por transformações evolutivas, a gente viu isso agora também. E eu trago aqui só um resultado de uma pesquisa que tem sido feita, né, e que é a busca de planetas fora do Sistema Solar. Até julho de 21, a ciência já encontrou um total de 4.799 exoplanetas em 3.549 sistemas, né, e 788 sistemas tendo mais de um planeta. E se a gente for olhar onde estão todos esses planetas aqui, a gente está olhando só aqui a nossa vizinhança. É como se a gente não tivesse ainda saído de dentro dessa sala aqui. E é o que quando a gente olha para o céu, ali que a gente consegue enxergar. Mas o universo vai muito além disso. E aí, para a gente ter uma noção dessas proporções aqui, a gente já está chegando no finalzinho da aula, eu trago aqui uma escala entre o Sol, né, um pontinho ali, pequenininho ali, seria a proporção para a Terra. Só que esse Sol que a gente observa aqui, aparentemente gigantesco, quando a gente compara em escala com outra estrela, que seria a maior estrela que a gente já viu hoje e conhece, que é o Y Scuti, o Sol ela passa a ser um pontinho perto dessa estrela. E aí, exatamente, bem possível, existem coisas além que a gente ainda não consegue enxergar. E assim, não precisa nem ir muito longe. A gente fala, a ciência mesmo... Opa, pode... E ainda se trabalha com a questão de multiversos, né? Esse ainda deve tem. ser um universo dentre infinitos universos. Exato. A gente está naqueles segundinhos ali final, né, do calendário, lembra? Do dia 31. Então, assim, esse conhecimento também está sendo desenvolvido agora. Existe muita coisa ainda para a gente poder entender. Quando observa uma galáxia dessa, olha lá, eles conseguem fazer a massa do que é do visível e eles olham a galáxia ali, tem X bilhões de estrelas, a massa daquela galáxia é mais ou menos um valor. Só que quando essa galáxia interage com outra, para que essa relação funcionasse como eles estão observando, a galáxia ela deveria ter um peso 5 vezes maior. Só que aí, quando eles olham assim, observa que o que é possível observar e medir não bate a conta. E é o que a ciência traz hoje, que é a matéria escura e a energia escura, que justamente vai explicar algo que ainda não tem como medir, como se palpar, como ter nenhum tipo de interação com o que a gente tem hoje de equipamento de medição para poder fechar a conta e as coisas fazerem sentido. Então, assim, tem muito ainda para a gente aprender, a gente está em um processo de conhecimento também, evolução de conhecimento. Mas vamos lá, encerrando aqui a aula, eu quero trazer... Peraí. Eu trago essa imagem para vocês aqui. Não sei se vocês já viram, tiveram a oportunidade de ver. E eu queria que vocês me dissessem o que é que vocês veem aí quando a gente...
parece um flash de luz, né? Um borrão. Nessa imagem aqui, se reparar, tem um pontinho bem pequeno ali, ó. A gente está ali, naquela imagem. Essa imagem foi feita pela sonda da NASA Voyager 1 em 14 de fevereiro de 1990, né, a uma distância aproximada de 6 bilhões de quilômetros. Os cientistas que estavam naquela pesquisa ali, eles estavam passando pela órbita de Saturno e eles resolveram virar essa sonda e fazer o último registro da Terra em uma posição que a gente nunca se enxergou, a gente nunca se viu, essa percepção a gente nunca teve nessa distância. E a imagem traz aquele pontinho que ele chama de pálido ponto azul, que aparentemente se mostra num local ali de privilégio, né, dentro de uma feixe de luz, mas foi uma mera coincidência da ótica mesmo, do feixe de luz do Sol. E aí, com base nessa imagem, e aí eu trago para a gente fazer o nosso encerramento aqui, a reflexão, eu trago uma parte desse texto aqui que o Carl Sagan escreveu. E ele chama desse pálido ponto azul. Ele diz que, olhem de novo esse ponto, é aqui, é a nossa casa, somos nós. Nele, todos a quem ama, todos a quem conhece, qualquer um sobre quem você ouviu falar, cada ser humano que já existiu, viver as suas vidas, o conjunto das nossas alegrias e nossos sofrimentos, milhares de religiões, ideologias e doutrinas econômicas confiantes, cada caçador e coletor, cada herói e covarde, cada criador e destruidor da civilização, cada rei e camponês, cada casal de apaixonados, cada mãe e pai, criança cheia de esperança, inventor e explorador, cada professor de ética, cada político corrupto, cada superstar, cada líder supremo, cada santo e pecador, na história da nossa espécie viveu ali, em um grão de pó suspenso em um raio de luz. Já foi dito que a astronomia é uma experiência de humildade criadora de caráter. Não há, talvez, melhor demonstração da tola presunção humana do que essa imagem distante do nosso minúsculo mundo. Para mim, destaca a nossa responsabilidade de sermos mais amáveis uns com os outros e para preservarmos e protegermos o pálido ponto azul, o único lar que conhecemos. Então, assim, ele teve uma sensibilidade tão grande ao olhar a Terra nessa perspectiva, onde você não consegue ver cor de pele, você não consegue ver gênero, você não consegue ver rico e pobre dali, você não consegue ver nenhum tipo de interação humana naquele pontinho de luz ali perdido no cosmos. Acho que isso nos põe num papel de parar, pelo menos, e refletir como a gente está relacionando como sociedade, tipo, como a gente se enxerga o outro, muitas vezes se botando numa posição de superioridade em relação ao outro por questão de um número de conta bancária ou porque eu tenho uma marquinha aqui na sua roupa e a gente tenta levar isso achando que tudo se resume a isso e esse universo gira em torno de nós. Então, assim, é importante te refletir e aí avaliando dentro de todo o conteúdo que a gente discutiu hoje aqui na aula de evolução, como a gente traz isso para a nossa vida, que a gente possa ter essa relação de uma forma diferenciada, ressignificando da forma que a gente enxerga o outro, como a gente se enxerga nesse processo. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Um bom sábado para vocês.